Questão 76, competência de área 2, habilidade número 8, é uma questão de população, ok? Aí, gente, é o seguinte, os defensores dessa teoria citam como exemplo algumas famílias brasileiras, que depois de recebido investimento, ou seja, assistência médica, olha aí, ó, assistência médica, escola, acesso à informação, passaram a ter menos filhos e obter uma melhor qualidade de vida. Dessa maneira, comprovaram que o crescimento populacional deve vir acompanhado de crescimento populacional deve vir acompanhado de investimentos sociais e não apenas de programas de controle de natalidade, sendo por isso considerada a teoria demográfica mais realista, né? Então, ó, o texto considera que para erradicar a fome e a miséria, a ação mais perene dos Estados nacionais seria. Então, as teorias demográficas, quando surgiram, elas surgiram por conta disso aqui, ó, do grande crescimento populacional. Perfeito? Então, segundo a teoria de Malthus, o grande crescimento populacional, ele causaria o esgotamento, tá bom? Então, ele levava em consideração que o grande crescimento populacional era uma causa. Então, esse esgotamento seria de quê? Seria esgotamento dos alimentos, ok? Dos alimentos, aí a teoria malthusiana. Esgotamento dos recursos financeiros, aí a gente está falando da teoria neomalthusiana, daí a necessidade de controlar o crescimento populacional, ou dos recursos naturais, que seria a teoria ecomalthusiana. Bacana? Só que, por outro lado, com um raciocínio diferente, nós temos quem? Nós temos uma outra teoria, que é essa que está sendo apresentada bem no texto, quando ele diz o seguinte, ó, que na realidade o grande crescimento populacional ele é uma consequência, tá bom? Então o grande crescimento populacional ele existe por conta de quê? Dos grandes índices de miséria, tá certo? Então aqui a gente deveria ter programas de redistribuição de renda, de recursos financeiros e de alimentos, né? Esses teóricos, eles defendiam justamente o quê? Que ninguém obrigou países, mulheres de países mais ricos, como países da Europa, a terem um filho, terem poucos filhos, mas deram educação, deram assistência, a qualidade de vida dessas pessoas melhorou e filho passou a ser um plano B, né? O plano principal passou a ser o quê? Estudar, qualificar-se, trabalhar, ter boas condições para finalmente estabelecer uma família. Então, o texto considera que para erradicar a fome e a miséria, a ação mais coerente dos estados seria, aí de cara, a letra A distribuição da renda, porque estamos falando da teoria reformista, tá certo? Aqui é a teoria reformista, tá bom? Redução da produtividade? Não. Aumento da produção agrícola? Também não. Expansão da logística de transporte e eliminação de políticas antinatalistas? Resposta letra A. É a única que fecha o raciocínio da questão. Valeu!